nem todo hábito que parece saudável é saudável para a sua saúde hormonal, mulher. E talvez você esteja cometendo algum desses erros que estão sabotando o seu equilíbrio hormonal e o seu ciclo menstrual tranquilo. Eu gosto de dizer que saúde hormonal, saúde da mulher é um universo à parte. Então, quando a gente está falando disso, a gente precisa olhar para as flutuações hormonais que uma mulher tem ao longo do mês, que são muitas, inclusive. Por exemplo, as mulheres elas foram incluídas em estudos clínicos de forma obrigatória a partir de 1991, ontem. Gente, o que é isso? Então, assim, é um babado que a gente precisa pensar que estudos com protocolos de treino, estudos sobre dosagem, efeito de medicação, não são levadas em consideração as flutuações hormonais que uma mulher tem ao longo do mês. A gente precisa pensar que esses hábitos saudáveis, estratégias específicas, elas funcionam, mas quando a gente vai olhar para a metodologia, em quem foi estudada? Na maior parte do tempo, na maior parte dos estudos, não são estudadas mulheres, um corpo que passa por flutuações hormonais diárias. Talvez você esteja adotando alguns hábitos na sua rotina que você acredita que sejam saudáveis, mas pode estar sendo um tiro no pé para a sua TPM, para a sua cólica, para suas oscilações de humor e para o seu metabolismo também. E aí que se torna muito importante o autoconhecimento, essa autonomia sobre o nosso próprio corpo, porque nós não funcionamos da mesma forma que um homem funciona. Ele tem uma liberação de testosterona ali diária, sem grandes flutuações ao longo do mês, totalmente diferente da mulher. Então, toda semana, todos os dias praticamente, nós temos níveis hormonais diferentes. A gente passa por fases do ciclo menstrual. Consequentemente, as estratégias que a gente adota na gente tem influência desse ciclo menstrual. E isso precisa ser sim levado em consideração, porque assim você começa a adotar estratégias que fazem mais sentido para você, que respeitem a sua fisiologia. O primeiro hábito, e muito comum, que talvez você que esteja me assistindo faça isso, é treinar em jejum. Eu sei. Quando a gente pega estudos para avaliar o treino em jejum, os benefícios do treino em jejum, de fato, apresenta benefícios. Tem. Homens, não em mulheres. Quando a gente traz isso para um corpo da mulher, onde tem flutuações hormonais, onde é um corpo que é muito mais sensível ao estresse, porque ele vai estar pensando em reprodução todos os meses, a gente querendo ou não, esse treino em jejum vai gerar um estresse extra para o corpo da mulher. Precisa consumir alguma coisa. Esse treino em jejum não vai funcionar para o seu corpo com flutuações hormonais constantemente ao longo do mês, porque gerei esse estresse. Esse estresse vai ameaçar a ovulação. E como o nosso ciclo menstrual ele vai funcionando sempre pensando na gente engravidar naquele mês, a gente querendo ou não o ciclo menstrual indo muito além disso, ameaça essa ovulação. E aí o corpo entende, opa, não é um bom momento para engravidar. Aí a gente pensa, ovulação, eu nem quero engravidar, não tô nem aí com a minha menstruação. Mas a ausência da sua menstruação, por exemplo, é aquilo que você vê, mas o buraco é muito mais embaixo. Porque isso afeta o equilíbrio entre estrogênio e progesterona e, consequentemente, você tem piora de TPM, piora de oscilação hormonal, piora de cólica menstrual. Então a menstruação ela é uma coisa miserável quando a gente tem esse desequilíbrio. Impacta também no seu metabolismo, porque ele entende, opa, é um período de estresse, é um período de escassez, então eu vou começar a poupar aqui a minha gordura, porque eu não sei quando vai chegar nutriente novamente, a gente não tá muito legal aqui. Então, para o corpo não entrar nesse modo de estresse, nesse modo de economia de energia, é muito importante que você coma algo antes de treinar. Mas aí você deve estar pensando assim, mas eu não consigo, eu treino muito cedo. Mas tudo nessa vida é uma questão de adaptação e você não precisa comer, mas você consegue beber? A gente pode pensar em uma coisa batida, fazer um shake, dividir, então você come um pouco antes de ir, depois você come depois quando você chegar. Tem estratégias que podem ser adotadas e você precisa estar disposta a ir se readaptando a comer alguma coisa antes de treinar, porque isso vai fazer toda a diferença, primeiro, no seu desempenho e segundo, no seu equilíbrio hormonal, no seu ciclo menstrual. Então, é um hábito que é muito comum, mas quando a gente traz isso para a saúde da mulher, não é tão interessante. E, aliás, uma das propostas, né, de treinar em jejum é você oxidar mais gordura. Porém, as mulheres naturalmente oxidam mais gordura em repouso. Então, assim, será que vale a pena? Quando a gente começa a entender, trazer isso para as nossas flutuações hormonais, a gente vê que às vezes aqueles hábitos saudáveis não fazem tanto sentido para o nosso corpo, que tem todas essas flutuações hormonais. E tem um outro ponto, temos ali grandes fases ao longo do ciclo menstrual, a fase folicular e a fase lútea.
o corpo da mulher já vai ser mais sensível ao estresse em todas as fases do ciclo, mas principalmente na fase lútea, que a gente já tem uma certa dificuldade de acessar os nossos estoques, é um momento onde está tendo mais estresse. Então aqui na fase lútea, se você tiver que escolher um momento para não deixar de comer antes de treinar, escolhe na fase lútea, mas o ideal é que você vá se readaptando para comer alguma coisa antes de treinar e não precisa ser um volume grande, é só para sinalizar o corpo. Olha, corpo, eu tenho energia, não precisamos entrar no modo sobrevivência, tá tudo certo, vida que segue, não precisa enlouquecer. Outro hábito saudável e muito comum é pular o café da manhã e viver ali aquela parte da manhã inteira de café preto, como se isso fosse alimento. Primeiro, café preto não é café da manhã, tá? Vamos deixar isso bem claro. E pela manhã, naturalmente, o nosso cortisol ele tá mais alto. Isso é saudável, isso faz parte do nosso ciclo circadiano e tá tudo certo. Porém, quando a gente fica consumindo essa cafeína sem comida, sem ali um carboidrato, uma proteína, uma fibra, uma gordura de qualidade, isso vai impactar ainda mais os nossos níveis de cortisol, só aumentando, aumentando, aumentando. É importante que você faça esse café da manhã, porque qual que é o problema da gente ter esse cortisol elevado de forma crônica? O cortisol ele não fica elevado sozinho, ele vai afetar outros hormônios também. Eu gosto sempre de pensar aqui em uma hierarquia. A gente tem o cortisol e a insulina como sendo ali reis e rainhas, e a partir do momento que a gente tem alterações nesses dois hormônios, eles vão afetar ali os outros, como estrogênio, progesterona, hormônios tireoidianos, melatonina. A gente tem desequilíbrio nesses dois hormônios, todo o restante vai sofrer alteração. E quando a gente só sobrevive de café preto, sem comer ali um café da manhã, eu vou acabar desregulando esse cortisol, principalmente se for algo mais a longo prazo. E quando eu desregulo o cortisol, eu diminuo progesterona, eu aumento o estrogênio, e isso é o combo perfeito para piora de TPM e um ciclo menstrual miserável. O café da manhã é uma refeição super importante, é a mais importante, ouso dizer, para o seu equilíbrio hormonal. Então comece o seu dia acertando, comece o seu dia fazendo um café da manhã. Então, ai Mari, eu treino pela manhã e eu não consigo comer esse café da manhã PGF. Aqui nessa parte antes de treinar, não tem problema, você come uma pequena quantidade aqui antes de treinar, só para sinalizar ao seu corpo que tem nutriente, e depois, quando você chegar do seu treino, você faz o seu café da manhã com proteínas, gorduras de qualidade e fibras. Nós temos até estudos mostrando sobre mulheres que pulam o café da manhã e mulheres que fazem o café da manhã, o como isso vai impactar ali em TPM, cólicas menstruais, sintomas pré e menstruais. Eu vou deixar na legenda para você. Atualmente eu percebo que a gente vive numa era de alimentação saudável, onde a gente se distanciou totalmente do que é saudável. Hoje em dia, a maioria das pessoas só se preocupam com calorias, como se hormônios se preocupassem só com calorias. Zero? Ah, então isso precisa fazer parte da minha alimentação, como baixa caloria fosse sinônimo de alimentação saudável. Então a gente se distanciou de consumir alimentos saudáveis, mas por eles serem mais calóricos, não dá, isso é muito calórico. Você já viu quantas calorias tem num pouco de abacate? Você já viu quantas calorias tem num punhado de castanhas? Que são alimentos que são essenciais, afinal as gorduras elas são importantes para a produção hormonal. Focar só em calorias não é o caminho se você quer melhorar sua TPM, se você quer ter esse equilíbrio hormonal entre estrogênio, progesterona, não é? Então, não é só para viver só de alimento zero, não é só para viver de alimentos baixos em calorias. Você precisa olhar para a qualidade, para a composição do alimento em si. E outra, não dá pra gente viver só de alimentos industrializados, por mais que sejam industrializados um pouco mais saudáveis, como por exemplo, hoje em dia eu percebo que tem a febre das barrinhas de proteína. Isso dá pra fazer parte da alimentação eventualmente, mas não pode ser a base da sua alimentação. E você deixar de consumir alimentos que são saudáveis porque são calóricos. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. E esse equilíbrio hormonal entre estrogênio e progesterona, que eu sempre falo pra você, é o ciclo menstrual acontecer da forma que ele precisa acontecer. Então, ter ali o estrogênio como hormônio predominante na fase folicular, ele ser produzido, usado e depois mandado embora. Na fase lútea eu continuo produzindo esse estrogênio, só que em menor quantidade. Agora quem é o hormônio dominante é a progesterona. Todo esse equilíbrio, essa orquestra hormonal precisa passar por várias etapas no nosso corpo. E para isso a gente precisa de nutrientes. Então se a gente só ficar em meta calórica, eu não vou conseguir dar suporte para o meu fígado fazer o que ele já sabe fazer, eu não vou conseguir dar suporte para esse intestino fazer o que ele sabe fazer, eu não vou conseguir ter nutrientes para direcionar as vias hormonais. Falando de emagrecimento, calorias de fato são importantes, mas o equilíbrio hormonal também.
Então a gente tem que ter um olhar mais abrangente. Só focar em calorias não é o caminho se você quer cuidar da sua saúde hormonal. Eu acredito que já deve ter percebido que existem momentos do nosso ciclo onde a gente tem mais energia, pronta para dominar o mundo, entendeu? Super sociável, super assim, galanteador. E tem momentos do ciclo também onde você só pensa assim, quando é que vai chegar a hora de deitar? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais fazer isso. Parece que o pensamento não flui, parece que as coisas não andam tanto. E eu acredito até que tem um charme em todas essas flutuações hormonais ao longo do mês. É claro que isso não pode te privar de aproveitar as coisas boas da vida. Então, por exemplo, a fase lútea, que é uma fase um pouco mais complicada geralmente para a mulher, que é a fase onde a TPM pode aparecer, ela não pode te privar de aproveitar as coisas boas da vida. Mas é um momento de sim, mais introspecção, onde você quer ficar mais quieta, onde você não tem tanta energia. É importante a gente reconhecer essas flutuações hormonais para que a gente consiga ter uma organização da nossa rotina. Colocar prioridades, delegar algumas coisas, deixar outras coisas para a fase folicular, para que você consiga fluir o mês inteiro, entende? Então você colocar prioridades. Isso aqui dá para eu deixar para outros momentos? Ok, então eu vou deixar para outros momentos. O que não é saudável? Você se forçar demais quando o seu corpo ele tá pedindo mais descanso. Isso gera só mais estresse para o seu corpo. E quando a gente está falando de estresse, a gente tem que falar de quem? De cortisol. E lembra do cortisol e o rei e rainha, né? Cortisol e insulina. Se eu desequilibro o cortisol, eu vou desequilibrar todos os outros hormônios, principalmente os que participam do ciclo menstrual, como estrogênio e progesterona, e isso vai afetar o equilíbrio do meu ciclo. E aí o ciclo ele vai ser o quê? Miserável. E para que você consiga construir hábitos que realmente respeitem a sua fisiologia, a primeira coisa que você precisa entender é como o seu ciclo funciona. Como que o seu ciclo funciona? Quais são os seus padrões? Por isso, é muito importante você rastrear esse ciclo menstrual para que você tenha mais autonomia, que você identifique ali fases onde você tem mais energia, menos energia e você vá começando a adaptar isso à sua alimentação, à sua rotina, ao seu treino, para que você consiga render bem em todas as fases do ciclo, com cada fase ali com as suas particularidades. E é importante que você identifique os seus padrões, porque apesar da gente saber o que acontece, o que não acontece no ciclo menstrual, o que é normal, o que não é normal, cada mulher tem um padrão único. Aquilo que vai funcionar para você talvez não funcione para mim. E vice-versa. É importante a gente identificar esses padrões para que você tenha mais autonomia e decisões mais assertivas quando o assunto é o seu ciclo e a sua fisiologia. E se você se interessa por esse assunto, eu tenho um convite para te fazer. A lista de espera do Cycle Power Lab, o primeiro e único clube hormonal que te ensina como usar o seu ciclo menstrual como um facilitador da sua rotina e como adotar estratégias que respeitem a sua fisiologia de uma forma leve, descomplicada. Deixa a lista de espera nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Compartilha com uma mulher que você sabe que esse conteúdo vai fazer diferença na vida dela e deixa o seu comentário. É muito importante para mim saber o que você tá achando e o que você quer ver por aqui. Beijo e até semana que vem.